Pois então, aqui estava eu dando tratos à bola, com os meus botões desabotoados e com os meus sapatos, pensando de que forma que eu poderia, como de hábito, estragar o teu domingo, com a maior quantidade possível de informações e de forma que eu monetizasse, né? De início, meu plano original era fazer um episódio sobre a coluna Não Prestes. Sobre a coluna que não presta, sobre esses caminhantes que vão lá caminhando e não cantando e não seguindo a canção, né? Fazendo uma marcha patética, constrangedora, repulsiva, ridícula, caquética, de lugar nenhum a lugar nenhum, né? Marchando sem sentido, sem direção, numa caminhada coordenada ou sugerida pelaquela figura desprezível, repugnante, vomitativa, abominável e perigosa, infelizmente, que é o tal deputado Chupetinha. Tu sabe quem é, né? Era o meu plano original falar sobre isso, mas eu fiquei em dúvida, porque eu também poderia fazer um outro episódio sobre o Piabiru. Sabe o Piabiru, né? Aquela trilha indígena que ligava o sul de Santa Catarina, Paraná e São Paulo numa trilha ancestral que ia até o Peru, ou que vinha do Peru até lá. Né? Eu sou especialista no assunto, né, cara? Sou um dos principais responsáveis por popularizar a história do Piabiru, né? Que agora, a semana passada, foi desmascarada, não o Piabiru em si, mas um projeto ridículo, vomitativo, abominável desses bolsominions, né? Manipuladores da história, manipuladores da realidade, que viram ruínas incaicas e tarará e queriam tirar um dinheiro do governo para fazer um projeto, né, tipo Ratanaba, aquela cidade que teria existido há 859 milhões de anos na Amazônia, né? E aí tava eu, né, pensando nisso, e como são dois episódios que indicam marcha, caminhada, né, fiquei pensando em que tipo de sapato que eu ia botar. Não ia poder ser meus blue suede shoes, né? Os meus sapatos de camurça azul, daquela música maravilhosa, né? And these boots are made for walking, né? Essas botas foram feitas para caminhar, né? Os sapatos, o homem do sapato preto, o homem do sapato branco. E aí veio aquela declaração ridícula, desastrosa do tal Oliver Lasse. O Oliver Lasse, se tu não sabe, é um cineasta franco-espanhol, né? Mas na verdade é um galego, só podia ser galego. Que aliás, agora falando sério, não que isso não fosse, dizem que fez filmes ótimos e tal, né? Que é uma coisa entre o documentário e a ficção, ligados à espiritualidade, à natureza, blá, 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 blá. Não sei, não vi nunca, quero até ver especialmente esse Sirá, né? Que é um filme sobre uma jornada espiritual no Marrocos, eu amo, conheço bem o Marrocos, né? De um pai e de um filho caminhando pelo deserto, blá, 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 que está concorrendo a melhor filme de língua estrangeira contra o Agente Secreto, exatamente. E aí esse Oliver Lasse declarou o seguinte: se os brasileiros indicassem um sapato para o Oscar, esse sapato seria eleito, concorreria ao melhor filme de sapato. É o melhor filme descalço, mesmo sendo um sapato. Porque a academia, os votantes da academia, tem muitos e muitos brasileiros lá, e nós gostamos muito deles, mas são ultranacionalistas. Então sempre votam em qualquer coisa para o Oscar. É uma falácia, né? É uma mentira, é um exagero. Talvez o cara até seja legal, a cara dele é legal, cabeludo, doidão, diz que os filmes são bons, mas pisou na bola mais do que Eduardo Bueno jamais pisou, né? Até porque eu não digo falácias, né? Porque o Oscar, a seleção para o Oscar é feita com votantes que fazem parte da academia, que são 9.950. Dos quais 68 são brasileiros. 68 são brasileiros, né? Ou seja, 0,6% dos votantes.
né? E dentre os caras que o tal Oliver Lass diz que gosta muito, é bom ele gostar mesmo, porque tem gente assim de pouco talento, né? Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Walter Salles, Alice Braga, né? Essas pessoas assim, Petra Costa, vários deles meus amigos pessoais, felizmente, né? E Kleber Mendonça e Wagner Moura, que evidentemente esses dois e todos os demais hão de ter votado no agente secreto, né? Só que é o seguinte, foram 68 votos, precisa de uns, pelo menos 6 mil. Então, para cada um voto brasileiro tinha que ter mais 100 votos. Então, Oliver Lattes, te recolhe a tua insignificância, né? Porque é uma falácia. Então, quando ainda por cima o Agente Secreto foi indicado em 4 categorias para o Oscar, melhor ator, meu querido, meu maravilhoso amigo Wagner Moura, melhor diretor, Kleber Mendonça Filho, melhor filme, não, melhor direção não, melhor ator, melhor escolha de elenco, porque tem o melhor elenco do mundo, é inacreditável o elenco de Agente Secreto, seleção de elenco, e aí melhor filme de língua estrangeira e melhor filme como um todo, Agente Secreto, né? E aí com essa indicação, não foi só essa declaração desastrosa do Panaca Galego, se bem que talvez nem seja Panaca, foi porque daí os bolsominion, essa escumalha, esse lixo, essa coisa nojenta, que saíram do esgoto da ditadura militar, e mesmo aqueles que não eram nascidos na época da ditadura militar, tentaram estabelecê-la de volta com aquele golpe tão ridículo, mas perigoso, como tudo que eles fazem, no 8 de janeiro de 2023, né? Essa escumalha ficou indignada. Então isso enche o meu pequeno coração de orgulho. Meu coração é desse tamanhozinho assim, né? Mas cabe muito ódio nesse meu coração. Inclusive uma vez a minha filha perguntou: pai, como pode caber tanto ódio num coraçãozinho tão pequeno quanto o teu? Sensacional, né? E cabe muito orgulho também. E me encheu de orgulho esse filme, porque eu vou te contar uma história. O filme estreou, teve uma pré-estreia em Porto Alegre, só pra gente importante, assim, que nem eu, porque tu sabe que o cinema é uma panelinha, né? Especialmente o cinema brasileiro. Eu meio que faço parte dessa panelinha. Então, evidentemente, fui convidado pra pré-estreia do filme em Porto Alegre, mas não pude ir, porque eu tô sobrecarregado de trabalho, tenho que entregar um livro até o dia 30 de janeiro, agora, um livraço de 500 páginas, e um livro grande, além de tudo, ou seja, cada página vale por 2, e eu não pude ir no filme, mas eu fiquei com tanta vergonha, que eu passei a mentir para as pessoas que eu tinha visto o filme, e me esqueci que ao mentir, né, a mentira tem perna cabeluda curta, né, e às vezes tu toma um pontapé da perna da mentira, aí as pessoas me perguntavam: o que tu achou? E eu ficava naquela assim, não, pois é, eu não podia achar nada, porque eu não tinha visto. E aí, para as pessoas que gostavam, eu dizia que tinha gostado, para as pessoas que não gostavam, eu dizia que tinha gostado, dependendo do meu humor, porque às vezes a pessoa dizia que não tinha gostado, eu dizia que tinha gostado, e as pessoas diziam que não tinha gostado, eu dizia que tinha que gostar. Só que agora eu fui ver ontem o Agente Secreto, e agora que vai começar o episódio, que vai ter 2 horas e 40, que é o mesmo tempo de duração do filme, e eu espero que ele passe com a mesma leveza, com a mesma fluência, com a mesma grandeza, com o mesmo número de camadas, de informações, entrelaces que o filme tem, porque eu tô aqui para te dizer que o filme é espetacular, o filme é magnífico, o filme é maravilhoso, e eu vou afrontar agora todos os meus amigos, dentre aqueles que ligaram perguntando a minha opinião, disseram que não tinha gostado. Eles estão loucos, eles estão loucos, eles estão fora de si, porque o filme, cara, é virtualmente perfeito, o filme é impecável, o filme é maravilhoso, o filme é repleto de ressonâncias, de referências, de insinuações e de história no sentido mais pleno e mais profundo que tu possa imaginar que a história possa ter. Porque o Kleber Mendonça, que é quase um historiador, antropólogo do Brasil, trabalhando por meio de metáforas, né? Ele desvenda um Brasil profundo, um Brasil real, um Brasil intenso e um Brasil
que, cara, aqui ó, são tantas coisas que eu quero falar que eu vou ter que recorrer ao meu teleprompter e ao meu laptop. Eu anoto sempre tudo no laptop, né, cara? Eu não acredito no poder do papel, da palavra escrita. Comigo é tudo eletrônico, né? Então eu anotei aqui todas as coisas que eu quero falar, porque eu quero te falar que as reverberações, sabe? É que nem assim, o agente secreto é que nem tu jogar uma pedra num lago e fazer aqueles círculos concêntricos, assim, que vão se expandindo e que vão te explicando quem somos, de onde viemos e para onde não estamos indo. Ou que, de certa forma, estamos indo pro abismo, porque, cara, essa gentalha imunda que são os vilões desse neo-noir, porque se trata de um filme policial também, se trata quase de um romance policial, sabe? Se trata de ele próprio, o Kleber Mendonça, ou pelo menos ali no belíssimo verbete que tem na Wikipedia sobre o filme, ele é definido como um neo-noir, um novo filme noir. Ele faz referências, e eu vou chegar nisso, a muitos filmes de Hollywood, mas ele está muito ligado talvez ao O Magnífico, do Philippe de Broca, com Jean-Paul Belmondo, que é um detetive que vive num mundo entre pesadelo e sonho, né? Cria suas próprias histórias, tal, papapá. Porque além de tudo, né, o agente secreto já remete a uma tradição da literatura de língua inglesa, basicamente, né? Mas também ao cinema. Na literatura, tem um livro chamado O Agente Secreto, do Joseph Conrad, que é uma maravilha e que, de certa forma, também tem a ver com o filme do Kleber, porque quando um filme adquire a dimensão, a amplitude que esse tem, ele dialoga com coisas que o próprio autor nem sabe que está dialogando, né? Então, claro, 007, o agente da Uncle, essa coisa toda aí de agente secreto. Só que o mais maravilhoso é que não tem nenhum agente secreto no filme. Isso é melhor ainda, né? Mas tem todo um Brasil que ficou secreto durante muito tempo, porque o filme é um policial sobre o mundo policialesco, sombrio, cinzento, desprezível, repugnante, perigoso, abominável, que o Brasil viveu durante a ditadura de 1964 a 1985. Né? O filme se passa em 1977, durante o governo Geisel. E o Kleber Mendonça, numa entrevista das maravilhosas que ele deu, deixou claro que muitas vezes os filmes sobre a ditadura militar se passam durante o período daquele horroroso, daquele homem medonho que ainda bem que está morto e enterrado e não tem nenhuma avenida, nada em homenagem a ele, o tal Rastazul Médici, né? Então os filmes se concentram nesse período mais escuro, mais sombrio dos ditos anos de chumbo. Ditos não, né? Porque foram anos de chumbo, né? Mas o período Geisel é ainda pouco abordado, porque o Geisel tomou o poder em março de 1974 com o propósito, mesmo sendo ele ligado a comunidades de informações e tal, ele tomou o poder com a disposição de iniciar a distensão, né, de afrouxar o regime, de dar início ao processo de abertura lenta, segura e gradual, tal como proposto pelo mago horroroso, aquele homem terrível também, que era o Golbery do Couto e Silva, né, que era o ideólogo daquilo, né, o único milico que lia. Embora o Geisel tenha sido um aluno brilhante a vida inteira, só tirou nota 10 e tal, e que foi o cara que chamou o Bolsonaro de mau militar, né, detonou essa escumalha, esse capitão expulso do exército reformado, que é o Bolsonaro, né, cujas reverberações ainda estão nesse filme, que mesmo passado em 77, né, desvenda, e eu vou deixar isso para o final, esse país tão sombrio que era o Brasil de 77, um país que eu vivi bem vivido, porque eu já tinha 19 anos de idade, eu já trabalhava no jornal Zero Hora, e eu acompanhei, por exemplo, o pacote de abril e o fechamento do Congresso, porque esse presidente, que dizem que era o presidente da abertura da distensão, e que depois vazaram, anos depois, há pouco, áudios dele dizendo, tá, então você tem que matar, que mate, né? Porque ele queria acabar com a tortura, tal, blá, 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 né? Ele fechou o Congresso, ele quis aprovar uma medida
uma emenda constitucional da Constituição que já estava toda rasgada, né? A tal Constituição espúria de 1967, que tem gente que ainda conta como sendo uma Constituição brasileira. Estou sendo iluminado. Eu estou sempre iluminado, mas agora estou particularmente iluminado. Peraí, sai daqui da iluminação? Tá. Olha os defeitos especiais que tem aqui, né? Esse episódio vai dar 1 hora de duração mesmo. Então, o governo Geisel teve o pacote de abril de 1977, né? E teve também a tentativa de golpe dentro do golpe dentro do golpe. Porque 1964 foi um golpe, como tu sabe. 1968, o 13 de dezembro de 1968, se assinou o AI-5, que foi o golpe dentro do golpe, que foi aí realmente que se iniciaram os horrores ainda com aquele canalha daquele Costa e Silva. O Médici recebe um país totalmente autoritário, né? Quando toma o poder ali em 69 e tal, blá blá blá. E aí, em 1977, um escroto, um sujeito imundo, cujo nome tem que ser sempre lembrado para ser vilipendiado, cuspido, o tal general Silvio Frota, um canalha, tentou um golpe no Geisel. Porque em 1975 tinha sido morto Vladimir Herzog de graça, né? E isso também tem a ver lá com o personagem do Wagner Moura, de certa forma, né? E em 1976, acho que em março de 76, foi morto Manuel Fiel Filho, um operário que era simpatizante de movimentos comunistas, mas era um simpatizante, era um cara assim, trabalhava ali de macacão, nunca tinha feito porra nenhuma. O DOP chegou na casa dele, pegou ele, levou pra prisão, torturou e matou. Matou sem querer, pior é que matou sem querer mesmo. O Herzog também foi sem querer, né? Eles erravam na medida da tortura, né? E aí foi um grande escândalo, e o Geisel demitiu uma outra escumalha imunda, que o nome tem que ser lembrado, o tal general Ednardo Mella Dávila, sei lá, vai lá pesquisar, general Ednardo, foi demitido pelo Geisel. E o canalha do Silvio Frota, que eu acho que era chefe da casa militar, como se militar tivesse casa, tentou dar um golpe no Geisel em 1977. Muito bem descrito o desenlace, o jeito que o Geisel demitiu ele no feriado de 12 de outubro de 1977. Né? Ele demitiu o Geisel. E quem era o auxiliar de ordens, que nem aquele Cid era do Bozo, quem era o auxiliar de ordens do general Silvio Frota? Essa escumalha imunda, esse homem imundo que agora finge que está com Alzheimer, tomara que esteja mesmo, caquético, desse tal Augusto Heleno, que agora está preso, infelizmente em casa. Acho que não vai poder ver isso aqui, né? Porque, ao que eu saiba, não pode acessar redes sociais, e daí não vai poder ver como eu sou uma pessoa iluminada, né? Pô, eu vou ganhar Oscar de iluminação com esse episódio, né? Então esse é o ano de 1977, e é muito maluco porque o Kleber Mendonça, né, ao contrário de mim, ele nasceu em 1968, então ele tinha 9 anos de idade, o que nos permite achar que ele se identifica com o personagem de um menino, que é o filho do Armando / Marcelo, né? O Armando é o nome real do personagem do Wagner Moura, que é um cientista, né, um PhD, especialista em energia elétrica, né, em eletricidade e tal, que é da Universidade do Recife, fez pós-graduação na França, voltou e coordenava um departamento de pesquisa na Universidade de Pernambuco. E tu sabe que esses canalhas, eles atacam a universidade, né? Eles odeiam a universidade, que nem o canalha do Trump, né, que cancelou verbas para Cambridge, para Yale, né, para Ivy League inteira. E o regime militar afrontou muito as universidades brasileiras, né, naquela época. E o Wagner Moura, o personagem dele, tu descobre ao longo do tempo, assim, mas não é um spoiler, que ele está sendo perseguido pelo regime militar for no reason, né, sem nenhuma razão, porque nem era um militante, né, era só um amante da ciência. E aí ele tem que mudar de nome para Marcelo, e ele tem que se afastar do filho dele, né, que é não me lembro o nome do filho no filme, não interessa, mas é um garoto chamado Enzo.
Enzo, sacanearam, guri, né? Enzo, né? Pô, muda de nome, guri. Não, tô brincando. Esse pode ser Enzo, que faz um papel maravilhoso, que nos permite, que deve ter uns 5, 6 anos de idade no filme, não sei quanto ele tem na vida real, e isso nos permite achar que ele é meio que o Kleber Mendonça, porque o filme se passa durante o Carnaval do Recife, em 1977, e a gente fica achando que o Kleber Mendonça gosta do Carnaval do Recife, que é maravilhoso, e de Olinda ali do lado, embora Olinda não apareça, mas a gente também fica achando que talvez ele tenha medo do Carnaval, porque tem uns personagens carnavalescos assim, porque o filme é uma mistura de sonho com pesadelo, embora seja bem concreto e bem real, não tem? Tem os delírios que tem, estão todos dentro de um contexto, né? E o Enzo, o primeiro parte do filme se chama O Pesadelo do Menino, e o Pesadelo do Menino tá ligado ao filme Tubarão, porque, como eu vou falar, o filme tem um lado que está muito ligado a umas coisas do Tarantino, né? Porque além de ser um filme policial, né, sobre um mundo policialesco que o Brasil estava metido, esse filme ele também faz referências a muitos outros filmes, né? O principal, eu vou chegar nos outros filmes, mas o principal deles é Tubarão. O Tubarão estreou no dia 25 de dezembro de 1975 nos Estados Unidos, para tu ver assim a campanha que esses caras fazem, né? E foi um impacto inteiro no mundo. A gente fica com a impressão que o Kleber viu o filme quando criança ou por aí e que ele gosta do filme. Mas eu queria dizer para ele, se ele ainda não sabe, mas deve saber porque ele sabe tudo, que Tubarão é um filme escroto pra caralho. É um filme nojento, é um filme horroroso. Tudo bem, como cinema até bom, mas não interessa, o cinema é mais do que meramente cinema, como o Agente Secreto é. O filme é do Steven Spielberg. Eu odeio o Steven Spielberg. Não é que eu não gosto do Steven Spielberg, eu odeio o Steven Spielberg e eu tô coberto, como sempre, de razão. Porque basta tu ler o livro From Easy Riders to Raging Bulls, do Peter Biscuit, que é um livro sobre a chamada Nova Hollywood, que mostra como o Peter Fonda e o Dennis Hopper conseguiram arrancar o poder das mãos das grandes corporações, dos grandes estúdios, fazendo aquele filme maravilhoso, Easy Rider Sem Destino, sobre o qual eu poderia falar 45 horas seguidas, né? E aí se iniciou o cinema independente de grandes gênios, do Coppola, do Martin Scorsese, do William Friedkin, de um monte de cara aí, não tô a fim de gastar o meu tutano agora, só que junto nessa onda surgiram dois sujeitos repugnantes, George Lucas e Steven Spielberg, que criaram Guerra nas Estrelas, o George Lucas, e Tubarão, devolvendo o poder, como o livro mostra muito claramente, para os moguls, para os grandes magnatas, para os grandes estúdios de Nova York, porque são dois bunda mole, cagalhão. E esse filme do Spielberg, embora claro que tenha aquela tensão, bababá, né, ele além de tudo foi responsável pelo aumento da perseguição e ao extermínio de tubarão. Os tubarões eles estão há 200 milhões de anos na Terra, ou por aí, não sei, estou chutando, mas é um animal pré-histórico, maravilhoso, do cacete, incrível. E é muito louco, porque o Recife Natal do Kleber Mendonça Filho, está muito ligado a Tubarão, como talvez tu saiba, porque se iniciaram em março de 92 os ataques de tubarão na Praia de Boa Viagem, na Praia da Piedade, e de 1992 a hoje já foram mais de 75 incidentes em Varginha. Não, aliás, que bosta aquele documentário sobre Varginha, né? Talvez eu faça também. Tu vai ter que decidir se eu faço PA Biru ou se eu faço a marcha do Chupetinha, porque, de certa forma, eu já fiz o incidente em Varginha. Então, teve mais de quase 80 incidentes de ataques de tubarão. E se sabe que isso foi causado pela construção do Porto de Suape, quase ali do lado do Recife, no mágico, o Pernambuco inteiro é mágico, né? Mas ali tem o Cabo Santo Agostinho, um lugar incrível, que dizem onde o Brasil foi descoberto, mas é uma balela, onde o Vicente Enes Pinzon esteve em
em 1508, e depois confundiu, disse que tinha estado em 1499, tá, não interessa. Um lugar mágico também, que já foi, assim, que passa por grande degradação, que os holandeses ocuparam, blá, 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 blá. Fizeram esse Porto Suape, alteraram todo o meio ambiente ali, e o lugar de desova e de alimentação dos tubarões, e os tubarões passaram a comer o humano! E aí, como tu deve saber, e não é spoiler de novo, o filme meio que começa com a descoberta de um tubarão e no departamento de oceanografia, que aliás existe, é muito bom, do Recife, e descobrem um tubarão com uma perna humana dentro. Uma perna humana, que é uma notícia que o Kleber Mendonça Filho leu, que tinha se dado na Austrália. E ele se inspirou nisso, porque ele é genial, né? Ele escreveu um roteiro que tem 167 páginas no original, né? E aparece o tal tubarão, que está diretamente ligado a fatos concretos da cidade do Recife, a cidade que ele ama. E aí, esse filme está sendo projetado no Cinema São Luís, do Recife, um cinema que existe, um cinema Art Deco, que foi inaugurado em 1952 e que fica ali bem na esquina da Rua da Aurora, olha o nome, Rua da Aurora, com a ponte Duarte Coelho. E eu sou um especialista em Duarte Coelho. Eu escrevi um livro chamado Capitães do Brasil, no qual dou toda a genealogia, toda a história, toda a vida do Duarte Coelho, que foi o primeiro português a chegar na Conchinchina, que chegou na Tailândia, Conchinchina, quase a mesma coisa, e que foi donatário de Pernambuco, o único donatário decente, que criou Pernambuco de um jeito muito distinto do resto do Brasil, né? E que deu a Pernambuco esse viés libertário, rebelde e tal. Pernambuco daí foi ocupada pelos holandeses, como tu sabe, blá, 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 né? E ali se deu a restauração pernambucana em 1654, quando os holandeses foram expulsos, né? Os judeus que moravam lá, inclusive, foram para Nova York, ajudaram a fundar Nova York, a primeira comunidade judaica de Nova York saiu do Recife, tu deve saber, não fiz esse episódio ainda no canal, um dia eu vou fazer. Esse episódio vai ter 15 horas, 15 horas. Quer ver, vê, não quer ver, não vê. Eu te aconselho a ver, porque tem muita informação, muita informação. E aí, o Cinema São Luís foi inaugurado em 1952, com 1.300 e tantos lugares, um prédio Art Deco, e o sogro do personagem do Wagner Moura, um personagem preto, é projecionista do Cine Paradiso, que na verdade é o Cine Pesadelo, porque Cine Paradiso, não sei se tu sabe, é um filme bem legal, meio piegas, mas bem legal, de amor, um cântico de amor ao cinema, do Giuseppe Tornatore, italiano, né, filme de 1990, né, na qual um projecionista, uma criança, papapá, mergulham na magia do cinema, que sempre nos envolveu, a mim, ao Walter Salles, ao Wagner Moura, ao próprio Kleber Mendonça, que é um cinéfilo 1 milhão de vezes mais que eu, que frequentava como crítico o Festival de Gramado, no qual eu trabalhei, eu que escrevi os textos que apresentavam os filmes, taraná, durante anos, quando o Gramado ainda era um lugar decente, ainda é, embora, né, vai voltar a ser mais ainda, quando a gente se livrar dessa gente que tomou o poder lá, né, mas o Festival de Gramado não tem nada a ver com isso, é um marco da cultura brasileira, é um emblema da cultura brasileira, assim como o cinema é um emblema da cultura brasileira. E todo mundo que é decente cultua e gosta do cinema e sabe que o cinema ajuda também a criar mentalidades nacionais. As cinematografias nacionais, elas ajudam a forjar um país, que nem eu ainda estou aqui do Walter Salles, que ganhou todos aqueles prêmios também, né? Também o fez. E esses dois filmes tratam com esse estado policial, que na verdade é policialesco, é medíocre, é viscoso, é nojento. E nesse sentido, os personagens, porque a direção de atores e a escolha do elenco, tanto é que a seleção de elenco do Thales Junqueira. Não, a direção de arte é do Thales Junqueira, os figurinos são da Renata Azevedo,
e depois eu falo dos outros, tá? Mas é que, cara, tem um elenco tão incrível, tão incrível. E aí, dentre os personagens, um deles é com uma atuação brilhante também, o personagem projecionista. E aí vários filmes aparecem ali, como Carrie a Estranha, especialmente A Profecia, aquele filme de merda, de terror, né? Todos de 1976. Há referências a Dona Flor e seus dois maridos, que também é a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, do Bruno Barreto, fez com 22 anos de idade, baseado no Jorge Amado. E é muito louco porque em 1977, esse ano, o Jorge Amado tinha lançado Tieta do Agreste, que é de 1977. Há várias referências ao que estava acontecendo no Brasil no ano de 77, né? O ano de 77 é um dos anos mais importantes da minha vida, até porque o Grêmio foi campeão com o gol do André Catimba em 77, dia 22, sei lá, de setembro de 1977. É um ano mágico na minha vida, 77 é um ano muito mágico, apesar de todos os horrores que havia ali, né? E aí o Kleber Mendonça faz sempre um cântico, né? Um grande cântico à cidade natal dele, do Recife. E uma das coisas dessas reverberações é que uma perua ricaça teria ficado responsável por cuidar do filho da empregada, que maravilha, né? O filho da empregada, e não cuida do filho da empregada, e o filho da empregada é atropelado por um ônibus, né? E ela vai depor, e como ela é rica, criam todo um esquema para ela depor, tal, e a empregada tenta afrontá-la. É um dos tantos incríveis momentos do filme, com todas essas reverberações, porque evidentemente ele estava se referindo ao caso do menino Miguel Otávio, né, que deixaram cair, que era filho da empregada Mirtes Santana, né, uma mulher maravilhosa que agora recriou toda a vida dela, e ela era empregada de uma tal Sari Corte Real, a primeira dama de Tamandaré, cujo marido, prefeito de Tamandaré, estava envolvido em 1000 falcatruas, e que morava num prédio horroroso, mais um dos tantos prédios que destruíram o Recife, que estão destruindo o Recife. Eu amo o Recife tem um lado que virou um lixo, é incrível a afronta da arquitetura e do urbanismo do Recife, com aquele paredão de prédios na Praia de Boa Viagem, que aliás é um dos temas do Kleber Mendonça Filho no excelente Aquários, né? Porque a personagem da Sônia Braga mora num predinho pequenininho, daqueles dos anos 50, 60, de 3 andares, e querem comprar o prédio, destruir o prédio para fazer um espigão, e ela, todos os demais condôminos vendem e ela não vende. Né? Ela não vende. E é muito louco, porque claro que agora eu já estou dizendo qual vai ser o próximo filme do Kleber Mendonça Filho, e ele vai ouvir e vai fazer Brasília Teimosa, que o Lula chamou de Brasília Formosa, né? Que é uma favela sob palafitas ali no fim de Boa Viagem, que foi o primeiro lugar onde o Minha Casa Minha Vida começou um projeto de dar dignidade à habitação das pessoas, que é o livro que eu estou fazendo para a Caixa Econômica Federal. Eu estou escrevendo a história da habitação no Brasil, e a Brasília Teimosa ali do lado tem muito a ver com isso. E aí tem um prédio horroroso lá na frente do Cais Santa Rita, 2 torres enormes, onde morava a tal Sarita Corte Real, né, que já foi condenado em 2020, mas ainda responde em liberdade, não sei se foi 2020. O garoto caiu em julho de 2020 do prédio, porque ela mandou a Mirtes, a empregada, passear com o cachorro dela, e quando a Mirtes estava passeando com o cachorro, ela não cuidou do garoto, deixou o garoto pegar um elevador, o garoto pegou um elevador, caiu, morreu. Uma tragédia tipicamente brasileira, com toda a reverberação da Casa Grande da Senzala, da exclusão brasileira, da luta da negritude no Brasil, da empregada doméstica, sabe? Tudo ali. E o Kleber, esperto e maravilhosamente, se serve desse caso, não o menciona, é claro, e faz um outro caso, que é um dos muitos, porque são muitos momentos incríveis nesse filme, né? Repleto de reverberações. Isso também me lembra o quanto a criação, a produção do filme é incrível. E aí todo o figurino, não é o nome do carinha do figurino aqui, citei, vou ter que citar de novo porque é demais, né? O figurino é da Rita Azevedo, espero que seja esse o nome, Rita Azevedo. Bom, a fotografia da Eugênia Alexandrova também é demais, né, cara? E aí
todas as roupas, todos os hábitos, a direção de arte que era daqui do Thales Junqueira, tem que ser premiadíssima. É uma coisa incrível. Você mergulha no Brasil de 1977, todos os carros são de 77, e aí volta essa Recife, e eu que entendo muito da história do Recife, falando sério, cara, eu li muito sobre o Recife, a cidade Maurícia, a restauração pernambucana, as origens do Recife com o Duarte Coelho, embora ele fosse de Olinda, né? E aí, esse cinema ainda fica na Rua da Aurora, na esquina com a Ponte Duarte Coelho. A Ponte Duarte Coelho e a Ponte Maurício de Nassau aparecem porque é ali que os caras desovam a tal perna que foi encontrada dentro, e não é spoiler, que foi encontrada dentro do Tubarão, né? Que conversa com o filme Tubarão, né? Do lance. Aí, que mais? É coisa sem parar aqui que tem, cara. Bom, os filmes que são citados são King Kong, Carrie a Estranha, Pasqualino, Sete Belezas, da Lina Wertmüller, que é maravilhosa, né? E esse horroroso Profecia aí, né? Tudo isso ali no cinema, porque além de tudo é um cântico ao cinema, né? Mas o que interessa mesmo é o substrato da história, e aí o substrato da história vincula com por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras aparece no filme. A Eletrobras fez parte de um projeto varguista, né, que já tinha feito a Companhia Siderúrgica Nacional, que já tinha feito a Vale do Rio Doce, né, isso nos anos 40, e quando volta ao poder nos braços do povo, cria uma série de outras estatais, né, e começa a criar uma estatal chamada Eletrobras, Companhias Elétricas Brasileiras, uma coisa assim, né, e ele assina o início da Eletrobras em agosto de 1954. Só que no dia 24 de agosto de 1954, ele se suicida. Aí vem o JK, blá, 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 e aí é o Jânio Quadros, em abril de 61, quem vai dar de fato início à Eletrobras, mas que só vai se concretizar no governo João Goulart, né, do Jango, nessa época de loucura e turbulência no Brasil, onde se discutia entre entreguismo e nacional desenvolvimentismo. Que lindo, né? E aí, o Jânio era um imbecil, mas ele afrontou os Estados Unidos, né? Ele recebeu o Fidel Castro, ele premiou o Che Guevara, tal, blá, 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 para afrontar os Estados Unidos, e ele, então, era a favor de uma empresa estatal brasileira, que seria a Eletrobras, que daí o Jango, evidentemente, estatista, cria. E aí vem o golpe militar para afastar o Jango, e a Eletrobras vai virar um monstro gigante desses monstros, tipo a Embratel, bababá, essas empresas estatais brasileiras repletas de corrupção e podridão naquela época do regime. E em 1977, inclusive, não sei se o Kleber se lembra, ou claro que se lembra, ele se lembra de tudo, eles estavam fazendo Tucuruí, aquela gigantesca usina que acho que é no Pará, né, que afogaram a floresta amazônica sem tirar as árvores, daí apodreceu tudo e as turbinas não funcionaram por causa do muco. Então é uma história alucinante e tal, né, e ainda mostra não apenas de que forma que uma parte imunda da sociedade civil brasileira apoiou o golpe militar, como ainda pegou uma boca no governo. Daí tem um empresário corrupto ligado à Eletrobras, e é essa que vai ser a trama, né, que afronta a ciência e afronta o personagem Armando / Marcelo do extraordinário Wagner Moura, né? Esse inimigo do povo, que é o cara que representa, por exemplo, aquele Nielsen, não, como é que é? Boylissen, cidadão Boylissen, sabe? Um tal cidadão Boylissen. Se não sabe quem é, vai ver quem foi o cidadão Boylissen. Esses caras que apoiaram a Operação Bandeirantes, a OBAN, que prendia e matava pessoas, que apoiaram, que davam dinheiro, tipo, inclusive, a Companhia Cervejaria Antártica, a Brahma, tudo isso deu dinheiro para os órgãos repressivos. E o mais louco é que esses órgãos repressivos, de início, eles se vincularam, não eram só do SNI ou só militares, eram também policiais civis da mais baixa
e a maior ralé, a estirpe mais imunda que já houve no Brasil, que já tinha havido na ditadura do Vargas em 37, que já tinha havido com o Arthur Bernardes em 24, que já tinha havido essa gente imunda, torturadora. E é uma gente, assim, sabe, parece uns fuinhos, assim, sabe? É uma gente cinzenta, esquálida, nojenta, perigosa, parece personagem do Gogol, assim, almas mortas, sabe? O inspetor-geral é uma coisa maluca total. E ele encontrou os personagens mais incríveis para fazer o papel desses delegados, que nos remetem a quem? Nos remetem ao Sérgio Paranhos Fleury. Porque o que eu ia dizer é que quando esse aparato repressivo militar se instaurou no Brasil e começou a perseguir e matar terroristas, eles pegaram os esquadrões da morte que tinham começado no Rio de Janeiro com a escuderia Lecoq, com aquele tal Milton Lecoq, que tinha matado o cara de cavalo e tal. Esses caras que entram assim no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha e matam 121 pessoas sem perguntar nada, e o povo, e partes do povo imunda festeja. Essa gente, miliciano, banda podre da PM, banda podre da Polícia Civil, ligadas ao WICE, essa gente que aparece no filme, essa gente meio que continua aí diferenciado, porque aquele Anderson Torres, ministro da Justiça, está preso, né? Mas ele é um representante edulcorado, com verniz desses caras. E aquele Silvinei Vasquez, aquele sujeito imundo que tentou bloquear as estradas no Nordeste, impedindo que eleitores, supostamente do Lula, obviamente do Lula, fossem votar, e que tentou fugir para o Paraguai com um pitbull, porque tu sabe, só escroto tem pitbull, né? Não tem uma pessoa no mundo que tenha pitbull que não seja escrota, porque viva esse tipo de generalização. E aí, esses caras estão ali, né? E eles aparecem de um jeito tão exemplar, de um jeito tão incrível, e que dão ao filme esse lado policial, romance no ar, policialesco, desse submundo do crime organizado de Estado. Porque a gente hoje fala do crime organizado, mas o crime organizado de início surgiu sob a sombra de um Estado repressivo e autoritário, de 1977 também. Claro que o início mesmo é em 68, mas em 77 eles continuavam matando. E isso, de novo, remete a uns pesadelos lá do filme O Magnífico, né? Só que mais ainda tem a ver com a Lady Tempest, sabe? Tu viu Lady Tempest? Lady Tempest é uma peça inacreditável com a Andréa Beltrão, com a magnífica, com a gigantesca, com a inigualável Andréa Beltrão, que representa o papel da Mércia Albuquerque, uma advogada que defendia presos políticos e que faz o relato de como o estado que ela encontrou esses presos políticos nas delegacias do Recife também, porque é pernambucana. Mércia Albuquerque, e olha o nome, Albuquerque, né? Matias de Albuquerque, né? Que foi um dos restauradores de Pernambuco em 1654, né? E ainda me lembrei que tem um personagem judeu, né, que o delegado canalha acha que é nazista e por isso gosta dele, mas que é um judeu sobrevivente do Holocausto, porque, além de tudo, o Recife teve uma grande ligação com os judeus durante o período do Nassau, o período nassoviano, né, um período incrível, né, super, ultra bem estudado pelo José Gonçalves, puta que vergonha, José Gonçalves Filho, um cara, um genial, e pelo o Evaldo Cabral de Melo. O Evaldo Cabral de Melo é provavelmente o maior historiador vivo do Brasil no momento, que é o grande estudioso do Recife holandês e do período da Restauração e da Revolução Pernambucana de 1817, da Confederação do Equador de 1842, tá uma coisa inacreditável, né? Bárbara de Alencar, se bem que essa é cearense, blá, 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 blá. Eu conseguia ver tudo aquilo junto ali, reunido, aquele personagem judeu para mim representou isso. Eu só lamentei que tem pouquíssimas cenas no Marco Zero do Recife e na Rua dos Judeus. Eu, se tivesse dado meus pitacos no roteiro, brilhantes, claro, eu diria, pá, o cara tem que passear pela Rua dos Judeus.
ali naquela sinagoga, a mais antiga sinagoga das Américas, e tem que passar ali naquela homenagem fálica do Brenan. E aí o Brenan me lembra aquele Brenan, lembra? Um Brenan assediador, um Brenan que assediou mais de 40 mulheres, que está preso e que está ligado à família Brenan, que por outro lado está ligado ao que o Pernambuco tem de melhor, né? Os artistas, tal, Fundação Brenan, a Porcelana Brenan, blá, 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 a grandeza do Recife, né? E tudo isso é feito de uma forma incrível, a produção, a direção, o roteiro é incrível, maravilhoso. O entrelaçamento, o deslize da história, as reverberações, as nuances, as conexões, tudo entrelaçado num romance policial, com uma puta direção, com uma direção de arte incrível, com uma edição maravilhosa e com essa recriação do Recife de 1979, desde dentro das casas das pessoas, os móveis, os objetos de cena, as roupas, o figurino é incrível, E o elenco de apoio ainda tem aquela Tânia Maria, que tem que ganhar o Oscar, não é de melhor coadjuvante, ela tem que ganhar o Oscar de melhor atriz de todos os tempos, que faz o papel da Dona Sebastiana, que diz assim, eu fui comunista e depois anarquista, ou talvez tenha sido o contrário. Cara, né? Que é uma costureira que o Kleber descobriu lá em Bacuru, quando filmou Bacuru, e botou ela num desempenho incrível. E o New York Times já deu para ela o Oscar de melhor cena fumando. Ela chega a dar vontade da pessoa fumar de novo, do jeito que ela fuma. Que personagem a Tânia Maria, que é a Dona Sebastiana no filme, né? A Maria Cândida Fernando tá demais também, como uma daquelas que, né, umas ricas ali que ajudavam os ditos refugiados, né? Tem refugiados angolanos, né? Porque estava acontecendo lá a guerra em Angola também, com Agostinho Neto, 1977 e tal, vai te informar se tu não sabe, né? Então, cara, é um filme espetacular, é um filme magnífico, é um filme com uma lição muito profunda sobre o Brasil, sem ficar doutrinando. Não é doutrinador, é só assim, ó, olha, foi assim. E tem gente canalha, e imunda, e repugnante, que tentou isso de volta, com a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Tudo começou com o impeachment da Dilma, tu sabe, né? Que teve um verniz que eu não chamo de golpe, né? É até uma coisa que é uma discordância entre eu e o Kleber, porque quando ele teve em Cannes, em 1900, lá no 2016, né, o impeachment da Dilma, com o Aquarius, ele e todo o elenco entraram com uma faixa, o Brasil está sob um golpe de Estado. Eu discordo ainda, porque parece aquelas faixas de bolsonarista, Brasil was stolen, né? É óbvio que num substrato, assim, foi um golpe contra Dilma e um golpe misógino. Só deram o golpe porque ela era mulher também. Mas também teve muita falta de habilidade política de parte dela, blá, 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 uma crise econômica. E eles deram dentro do regimento, aquele espúrio daquele Eduardo Cunha, né? Conseguiu revestir com um verniz constitucional a derrubada da Dilma, o impeachment da Dilma, né? E aí tudo isso iniciou, desembocou no Bolsonaro, um inimigo da cultura, um inimigo da raça humana, que está preso e condenado. E aí tem nesse momento gente caminhando e não cantando e não seguindo a canção, não são irmãos na sua repugnância, né? Meio que clamando o que eles já clamaram antes, pelo golpe. E ainda tem bolsominion, canalha, manipulando a história, como sempre fizeram com o Piabiru. Então, meu amigo Oliver Lassi, pena que tu não vai ver esse episódio, porque daí tu veria isso e dizia, bah, dei cagada. Se o agente secreto é um sapato, eu mereço um pé na minha bunda. Porque o agente secreto é muito mais do que o sapato. O agente secreto é o chão que sustenta a arte e a cultura. E a cultura e a arte e a história servem para nos dar lições. Então eu tenho certeza que eu melhorei muito o teu domingo, não era esse meu objetivo, em apenas 50 minutos.
E quero te dizer que não foi pago pela Lei Rouanet, foi pago com os recursos da Ancine, mas com dinheiro da Holanda, da França e da Alemanha, porque nesses países também tem gente que sabe o que é bom. Então, toda sorte para o agente secreto, toda a luz para o agente secreto, toda a luz para o agente secreto no dia 15 de março, e na minha opinião deveria ganhar melhor ator, melhor filme de língua estrangeira, melhor seleção de elenco, melhor atriz, e não é coadjuvante, Tânia Maria, e melhor filme sobre os filmes de 1977. Viva Kleber Mendonça, viva o cinema brasileiro e viva o extraordinário, o inigualável, o gigante Wagner Moura, de quem tenho o prazer, a honra e a glória de me considerar amigo. Eu ainda não voto pro Oscar, mas os meus votos estão dados. E se tu vê o filme e vê esse episódio, tu vai concluir que são os teus votos também. É isso aí, faço votos.